Fala, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial. Pois é, o nosso primeiro editorial do ano, né? Já sei, você acha que não tem muita coisa, né? Virada de ano, não vai ter matéria. Se enganou bonito. Tem muita coisa que já começa acontecendo. Alexandre de Moraes foi flagrado, supostamente em Dubai, disfarçado, incógnita, mas foi pego. Vocês vão entender o que aconteceu, né, nessa filmagem que circula pelas redes sociais aí. Ou seja, tem brasileiro em tudo quanto é canto desse mundo. Não dá para você fugir dos brasileiros. Qualquer lugar que você vai, algum brasileiro vai te ver, tá? O Alexandre de Moraes também deu decisão em relação a Bolsonaro. Lembra aquele pedido da prisão domiciliar? Foi dado, né, a decisão do Alexandre de Moraes. E talvez vai te surpreender, ou talvez não. Vamos ver o quanto você conhece do Alexandre de Moraes. E aí, Bolsonaro está em estado grave, né? Com apneia grave do sono, mesmo o fato que liberou o Collor para prisão domiciliar. Bolsonaro ainda está com crise de soluços. Os médicos disseram que a situação do Bolsonaro não surtiu os efeitos, né? A cirurgia do Bolsonaro. E na sua humilde opinião, ele liberou o Bolsonaro para prisão domiciliar ou não? Vamos ver se você conhece o Alexandre de Moraes o suficiente. Agora, teve uma pessoa que surpreendeu, que foi o André Mendonça. O André Mendonça preferiu abrir mão do seu recesso para impedir que alguém assumisse o plantão e liberasse os presos do INSS. A gente vai falar sobre isso também. Mega da virada, pois é, foi cancelado, né, um prêmio bilionário aí da Mega Sena e da Mega da Virada, mas gerou muita repercussão também e a gente vai falar sobre isso, combinado? Então vamos lá, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, sempre um prazer e uma honra enorme poder estar aqui com vocês, trazendo conteúdo informativo para vocês, beleza? Mas vamos começar de matéria? Vamos lá? Pois é, está circulando várias imagens na internet, né? Na verdade está circulando um vídeo, mas todos os vídeos que eu peguei tinham música de fundo, então eu só peguei uma parte da foto. Dá para vocês perceberem que este aqui, né, é o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Ele, juntamente com a sua esposa, nitidamente a esposa, sem caracterização nenhuma, mas o Alexandre de Moraes de boné, né, de boné, óculos. Faltou colocar uma peruquinha, né? Quem sabe se ele coloca uma peruquinha, uma barba postiça, aí dava para andar de boas, né? Mas só com bonezinho, um óculos, foi insuficiente. Tem brasileiro em tudo quanto é canto dos infernos desse mundo. Tal do brasileiro se espalha pior do que carrapato, né? E não adianta essa turma do STF achar que vai pegar um voo particular e vai parar lá em Dubai e não vai ser visto. Vai ser visto sim. E aí uma coisa me chama a atenção também. Vocês acham que o Alexandre de Moraes pega voo particular? Voo convencional, né? Não vai, né? Então, como o Alexandre de Moraes foi parar lá em Dubai, né, é uma incógnita, porque eu acho que se ele entrasse num voo comercial, todo mundo ia saber. Então, ou foi num voo particular, né? Grana, tem pra caramba para poder ir, né? Tem muitos motivos para poder viajar de jatinho particular. Como será que ele foi parar lá? Será que ele foi de voo comercial ou não? Mas olha só, a matéria da AMA News diz o seguinte: imagens que circulam nas redes sociais mostram o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ao lado de sua esposa, Viviane Barros de Moraes, durante um passeio em meio ambiente de desconfiança que envolve a corte no contexto do caso Banco Master. O episódio ocorre enquanto o STF enfrenta questionamentos públicos sobre a sua atuação relacionada ao caso. A controvérsia ganhou força após a reportagem da jornalista Malu Gaspar, do Globo, apontar que a esposa do ministro teria recebido 3,6 milhões por mês em um contrato que poderia alcançar 129 milhões ao longo de 3 anos, pagos pelo Banco Master. As informações ampliaram o debate sobre possíveis conflitos de interesse envolvendo o tribunal. Para pensar o seguinte, né? O Romeu Zema, ele declarou um patrimônio de 127 milhões de reais para concorrer ao governo de Minas Gerais. Foi o patrimônio declarado do Romeu Zema. Há quem diga que o patrimônio é maior, porque
tem atualização monetária, né, da tabela do imposto de renda, mas vamos falar que seja 119 milhões de reais o patrimônio declarado do Romeu Zema. Você tem noção de que é uma vida de sacrifício? A empresa do Zema já vinha de antes do Zema, né, a riqueza da família Zema já vinha da família do Zema, que o Zema ampliou, né? A família Romeu Zema já era uma família forte, e são anos e anos e anos e anos de trabalho duro para o Romeu Zema ter um patrimônio desse declarado. E aí, um caso que chama atenção, se for verdade, um caso que chama atenção de um serviço não prestado. Porque, vem cá, você não acha estranho que se a Viviane Barça de Moraes tem um contrato de 129 milhões com o Banco Master para atender os interesses do Banco Master, o depoimento que o Vorcaro acabou de dar agora, junto ao Dias Toffoli, alguém do escritório não devia estar com ele? Não tinha. Ele foi com outros advogados. Paga 129 milhões, o contrato talvez mais caro do mundo, né, ou do Brasil, numa negociação, isso não falando em resultado, eu estou falando em consultoria. Para dar uma consultoria, e na hora que o cara pode ser preso, de novo, que está questionando um dos maiores casos, né, que impactam o banco, esse escritório que ganhou milhões não estava lá. Você entende o tamanho disso? Há quem diga que isso aqui pode ser IA também, né, que não seja o ministro Alexandre de Moraes e que essas imagens podem ser falsas. Eu não consigo confirmar a veracidade disso para vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal. Matéria do SBT News aqui para vocês aqui, ó. Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes acaba de definir, né, de tomar uma decisão sobre o Bolsonaro, né, sobre a situação do Bolsonaro. Dá uma olhada qual foi a decisão, se ele mandou o Bolsonaro para casa ou não. Ministro Alexandre de Moraes, que é esse que você está vendo nas imagens, acaba de negar mais um pedido feito pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que seja concedida uma prisão domiciliar ao ex-presidente. O que a defesa argumentou dessa vez em mais um pedido? Porque um pedido já havia sido feito, pedidos já haviam sido feitos para que fosse concedida a prisão domiciliar ao ex-presidente que está preso, agora está internado no hospital, mas volta para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, prisão na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A defesa alegou em pedidos anteriores que a situação de Bolsonaro era preocupante de saúde e aí houve essa negativa para esses pedidos. Só que agora a defesa diz que a situação é diferente, é mais preocupante ainda. Segundo a defesa, o estado de saúde de Jair Bolsonaro piorou de lá para cá. Daí a necessidade da concessão dessa prisão domiciliar, para que ele tenha mais condições de seguir com esse tratamento do que teria, na visão da defesa, caso voltasse, e o que deve acontecer, para a prisão na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Pois é para você entender o tamanho, né, do problema, porque o Bolsonaro não está bem. E aí vem essa decisão do Alexandre de Moraes, que é desumana na minha visão, tá? É uma vingança pessoal. Isso que está acontecendo contra o Bolsonaro, na minha visão, é uma vingança pessoal. Atenção! Alexandre de Moraes negou prisão domiciliar do ex-presidente da República. Notícia que acaba de chegar aqui na CNN Brasil, 9h46. Decisão recém-exposta, emitida pelo ministro do Supremo. Luísa Martins já está aqui em tela comigo. Atenção para este breaking news. Alexandre de Moraes negou prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Luísa. Diz que, diferentemente do alegado pela defesa, não houve um agravamento da situação de saúde do ex-presidente, mas sim um quadro clínico de melhora dos desconfortos que ele vinha sentindo após a realização da cirurgia, conforme foi apontado ali nos laudos que foram anexados ao processo. Então, Moraes diz que, olha, ele foi submetido à cirurgia, foi submetido a uma série de procedimentos para tentar controlar ali a questão, né, dos soluços e dos desconfortos, e esses procedimentos foram bem sucedidos, ou seja, o presidente está melhor agora do que estava antes de ser internado. Portanto, ele deve voltar à superintendência da PF para continuar cumprindo normalmente a sua pena de 27 anos e 3 meses de prisão. Vamos lá. Os médicos falaram que as operações foram insuficientes.
que o resultado não foi satisfatório. Aí vem essa decisão do Alexandre de Moraes e determina a volta do Bolsonaro. Que entre nós, eu fico pensando o que a imprensa tem na cabeça, né? O que passa pela cabeça dos jornalistas quando eles noticiam uma situação como essa. Se eles conseguem encarar isso aqui como o tamanho da perseguição que nós conseguimos perceber. Será que eles conseguem ver, né, encarar isso aqui da forma que realmente, né, se expõe? Será que eles conseguem confirmar aqui, observar aqui o tamanho da abusividade que são as decisões do ministro Alexandre de Moraes? Que eles falam como se o Bolsonaro realmente fosse um criminoso perigosíssimo, né? Vamos lá. Mas nem tudo são espinhos. Às vezes também tem algumas coisas que dá para falar que está indo bem. O André Mendonça, por exemplo. O André Mendonça abriu mão do recesso judiciário para evitar que as prisões por fraudes do INSS determinadas por ele sejam revertidas no plantão judicial, né? Olha só, matéria do SBT News. André Mendonça deixa de tirar recesso para evitar liberdade de presos por fraude no INSS, notícia que é destaque no nosso site. Relator do caso no Supremo Tribunal Federal, o ministro optou por não tirar o recesso nesse ano, segundo interlocutores, para evitar que as prisões impostas por ele fossem revertidas no plantão judiciário. No dia 18 de dezembro, a Polícia Federal cumpriu 16 mandados de prisão em nova fase da Operação Sem Desconto, autorizada por Mendonça. Quando um ministro entra em férias, automaticamente processos mais urgentes, como possíveis pedidos de habeas corpus, vão para o magistrado de plantão. Sem recesso, qualquer novidade que surgir será decidida por Mendonça, no caso o INSS. A reportagem, como eu disse, está no nosso site, sbtnews.com.br, mas eu já volto com a Basília para que ela traga mais detalhes dessa apuração. André Mendonça, então, Basília, não tirou férias, né? Pois é, né? Alguns não tiram férias para manter o Bolsonaro preso, outros tiram férias para manter quem roubou os aposentados preso. Aí você define quem está mais certo nessa história. Vamos lá. Vocês viram o que rolou da Mega Sena, né? A Mega Sena acumulou um valor astronômico né, de prêmio, só que gerou uma repercussão. Nunca foi tão grande como esse o valor, né? Chegava aí, parece que a casa quase 1 bilhão, uma coisa absurda, extrema, né? E aí o que aconteceu? Foram fazer o sorteio da Mega Sena, a Mega Sena, mas por algum motivo o negócio deu zebra, né? E aí o Nicolas Ferreira fez uma comparação de sistemas invioláveis. Pô, se até a Mega Sena, que é o valor mais alto, tem erros, por que alguns sistemas são tão invioláveis e não pode nem se falar, né? Olha o que o Nicolas Ferreira falou, ironizando aqui. Ô, bicho, na boa, era só o que me faltava mesmo. A primeira vez que eu jogo na vida Mega da Virada, dá um problema técnico. Que problema técnico? Não só tem que girar a bolinha e cair? E sorteou, ganhou, perdeu? Agora, é inacreditável, né? Que assim, parece que tudo no Brasil tem sacanagem, bicho. E só uma coisa que é inviolável aí, né? Mas eu não vou falar porque eu não quero começar o ano sendo preso, não é mesmo? Mas assim, eu não duvido nada, daqui a pouco o PT chegar e acionar o STF aí, ser sorteado o relator Moraes, e o Moraes decidir quem é o ganhador da Mega. Eu não duvido de nada, amigo. 2026 já começou daquele jeito. Eu também não duvido de mais nada. Verdade é essa. Agora, teve um ponto mais interessante dessa questão da Mega Sena. Segundo o próprio Rony Gabriel divulgou, algo estranho não está certo, né? Algo de errado não está certo. Ou seja, a Globo sempre divulgou os resultados da Mega Sena, sempre transmitiu. Por algum motivo, a Globo, antes de começar, ela declinou, falou, não, eu não vou transmitir o resultado da Mega Sena. Né? O maior resultado da Mega Sena da história, e a Globo falou, não quero, vou deixar para os outros. E os outros foram, tiraram a sua grade, colocaram para no meio do caminho ficar esperando, e de repente foi cancelado. Cancelado? Por quê? Não sei, ainda não foram dadas as justificativas do porquê que foi cancelado, né? Será que esse prêmio teve alguma fraude também? Vai para algum banco? Ou, quem sabe, vai para pagar honorários de algum advogado por aí?
do Brasil, tudo é possível, dá para se esperar qualquer coisa. Dá uma olhada no vídeo do Rony Gabriel, que ele fala justamente sobre a Mega Sena. Dá uma olhada aqui. E a Mega Sena, hein? Ontem eu vi que alguma coisa estava estranha muito antes do sorteio, sabe por quê? Porque pela primeira vez desde 2009, a Globo não ia transmitir o sorteio da Mega Sena. Isso foi anunciado antes. A Globo declinou de transmitir o maior sorteio da história, com o maior prêmio da história. Aí vamos pro sorteio. As outras emissoras, né, que ficaram ali esperando quase 1 hora até o cancelamento do sorteio, que vai acontecer no dia 1, simplesmente perderam suas grades de programação, simplesmente ficaram ali, foram frustradas. Mas a Globo não transmitiu e já tinha avisado que não ia transmitir. Que loucura, né, gente? Parece até que a Globo já sabia que não ia rolar. Que nada, né, gente? Que nada. Deus me livre de desconfiar de Mega Sena ou de qualquer coisa nesse sentido. Deus me livre de desconfiar de urna eletrônica, Deus me livre de desconfiar de qualquer coisa tecnológica que envolve o governo brasileiro. A China, Taiwan, Israel, Estados Unidos passam vergonha quando se trata de tecnologia com o Brasil. O país onde o banco estatal, que faz o sorteio da principal loteria do país, não consegue escolher 6 bolinhas. E a principal rede de televisão do país declina pela primeira vez de passar isso ao vivo. Afinal de contas, a Globo não podia ficar 1 hora esperando. Parece até que eles sabiam, né? Pois é. Será que sabia? Né? Será que vaza informação no Brasil? Será que as informações chegam, né, antes nos grandes e poderosos conglomerados? Cá entre nós, né? Sabe-se lá quem vai ganhar, né? Porque já tem casos aqui na história do Brasil que alguns contadores de alguns filhos de presidente já ganharam aí 300 vezes, né, em jogos de loteria, né? Será que esses 300, sei lá, 1 bilhão vai para alguém ligado à política? Será que a coincidência no Brasil é tão grande e dá tanta sorte assim? Vai haver um candidato do ano que vem ou algum doador de campanha do ano que vem? Cara, no Brasil tudo dá para se imaginar, porque no Brasil a seriedade é, zero. Como diria a escolinha do professor Raimundo, né? Seriedade é zero. Mas vamos lá. Vamos mostrar um pouquinho da hipocrisia da left people para vocês, da esquerda, né? Vamos lá. A esquerda ama a ditadura chinesa. Odeia a liberdade americana. Olha que coisa impressionante. Para eles, os americanos são colonialistas, malvadões, imperialistas, né? Querem colocar um império americano para dominar tudo e todos. Errado 100% eles não estão, vamos ter que admitir que o Trump também, né, os americanos também não são de brincadeira, né? Errado 100% eles não estão não. Agora, muito mais do que os Estados Unidos, muito mais agressivo, muito mais imperialista, muito mais dominador, é a galera do flango flito, né? É a galera da China, vamos ser sinceros. Só que essa galera, a esquerda ama de paixão. Por quê? Porque lá o autoritarismo do Partido Comunista Chinês grande, firme e forte. Para quem não viu aí, né, a China tem alguns resultados impressionantes. Quem viu aí o Ano Novo Chinês com drones, né? Isso foi impressionante, tá? Isso foi impressionante. Agora, vamos entender o seguinte. A China resolveu colocar aranceles, ou seja, resolveu colocar tarifas em cima da carne brasileira. Só que agora não tem nenhum petistazinho falando em soberania nacional, não. A turma é bem hipócrita, bem hipócrita. Então a China é ditadura, é agressiva, tá? Tá há anos-luz à frente do Brasil em quesitos tecnológicos, de evolução, tá também. Vou te falar, e isso aqui vai bugar a sua mente. Se você, né, olhar os métodos chineses que são aplicados hoje, você falaria muito mais que a China é de direita do que de esquerda. Lá, ideologia de gênero, tá fora. Se você vir com um papinho de ideologia de gênero, eles, te podam na lata, né? Você some. Também, lá na China, corrupção é tratada como morte. Corrupção lá é pena de morte. Sim. CLT, aí esquece, a escala deles lá é 7/7. Simples assim. Ou seja, trabalha o ano inteiro, o mês inteiro, tem 2 dias de folga num mês inteiro. E aí no final do ano tem um pouquinho de folga. Nem a direita brasileira pede isso aqui no Brasil. Vocês entendem, né, que o modelo que a China implementa, que a esquerda tanto idolatra,
não serve para a esquerda daqui, eles brigam exatamente pelo contrário. Mas vamos lá, o que a gente está falando é de soberania, né? Olha só, soberania nacional para a China, para o Xing Ling, não existe. Impuseram tarifas e ninguém está brigando falando em soberania. Dia 1º de janeiro de 2026. Já vamos começar o dia com uma bela contradição. Vocês lembram quando Trump taxou o Brasil em 50%? O Lindenberg Faria, líder do PT na Câmara dos Deputados, deu um show de pelanca, chamou de ataque à democracia e propôs uma moção de repúdio ao presidente norte-americano. Aqui no nosso estado, o governador também resolveu reagir. Chamou a taxação de insana, falou que o Trump queria estabelecer uma ditadura mundial e falou que era um retrocesso aquela medida. Interessante, pois hoje ficamos sabendo que a China taxou o Brasil. O amigo do Lula, Xi Jinping, taxou a carne brasileira em 55%. E até agora eu não ouvi ninguém falar nada. Ninguém simplesmente abre a boca, não dá um pio. E aí veio a Band, né, e falou, ó, taxação da China afeta a carne brasileira. A decisão da China de taxar a importação de carne bovina preocupa produtores brasileiros. A medida passa a valer amanhã. O governo diz que vai tentar negociar. A decisão afeta diretamente o Brasil, atualmente o maior fornecedor de carne bovina para a China. A restrição é uma tentativa de proteger agricultores e produtores chineses. Hoje já existe uma tarifa de 12%. A sobretaxa será aplicada sobre o volume que ultrapassar o limite estabelecido pelos próximos 3 anos. A cota brasileira será a maior, pouco mais de 1 milhão de toneladas por ano. Remessas que excederem o limite estarão sujeitas a uma tarifa de 55%, de acordo com o governo. Vocês entenderam bem. Tarifa maior que a do Trump. Carne, que é um dos principais ativos do Brasil, terá uma tarifa de 55% ao que exceder a cota. Maior que a do Trump. Vamos lembrar que o Brasil estava sofrendo esse tarifaço aí, essa gigante, 10% era global. Os 40% por causa das ações do Lula. O Trump tirou. Para quê? Para vender mais barato, né? Para os produtores, para os consumidores americanos. O Xi Jinping, esse não, 55%, e não tem ninguém com ataque de pelanca aqui. Governo, o volume está dentro da média exportada anualmente para a China. Mas, segundo empresários, este ano os envios já ultrapassaram 1.600.000 toneladas. O ministro da Agricultura disse que a mudança não foi uma surpresa, já que a medida era discutida pelo país asiático há cerca de 1 ano. Não é algo tão preocupante, porque nós trabalhamos muito para a ampliação dos mercados. Nesse governo do presidente Lula, abrimos 20 mercados para carne bovina por todo o mundo, mais ampliações de mercados que já eram abertos. Portanto, o Brasil está relativamente preparado para intempéries comerciais. O governo deve pedir a... Vamos lá. Para a China, não é nada preocupante. É maior do que a americana, mas não é nada preocupante. O Brasil está preparado para essas intempéries e está tudo bem, né? O Brasil aguenta. China que a carne bovina que já está em trânsito não passe por mudanças nas tarifas. Autoridades e representantes dos setores produtivos também pretendem negociar o aumento do limite para evitar a nova taxa. A ideia é negociar também a transferência das cotas de outros países para o Brasil. Há também a expectativa de abertura de novos mercados para a carne, como o Japão. Em nota conjunta, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne e a Confederação da Agricultura do Brasil avaliam que, com o novo cenário, serão necessários ajustes ao longo de toda a cadeia de produção para evitar impactos maiores sobre geração de renda, emprego e investimentos no campo. A Associação Brasileira de Frigoríficos destacou que a medida pode significar uma perda de até 3 bilhões de dólares em receita para o Brasil no próximo ano. Pois é, né? Mas tá bom, a China pode, afinal, Partido Comunista. Vamos lá, vamos falar de delação do Vorkado. O Didier Redspiegel fez uma publicação falando justamente que tudo, né, que foi veiculado na mídia sobre que o Vorkado não faria uma delação premiada, tem discussões acerca de atos, vamos dizer assim, obscenos, né,
sexualmente constrangedores de figurões da República Brasileira gravados no celular do Vorcaro, que já estão em poder da Polícia Federal. Tudo isso está circulando na mídia. Agora, olha o que o Didi Red Pill falou sobre uma possível delação do Vorcaro. Bom, como eu disse, o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, a mídia noticiou ontem que ele não estaria interessado em fazer uma delação premiada. Bom, eu encaro essa informação muito mais como um recado para os poderosos do que efetivamente o desejo do Vorcaro. Veja bem, ele está dizendo aí, através dos seus advogados, que municiaram, melhor dizendo, a mídia em relação a essa informação, e eu acho que ele está dizendo o seguinte: ó, meu povo, eu tô numa roubada, e eu ajudei muita gente aí, então ou vocês me ajudam a sair dessa encrenca, ou eu vou fazer a delação premiada sim. Ou seja, na verdade, é o inverso do que os advogados dele propagaram por aí. E veja bem, o senhor Daniel Vorcaro, ele tem tentáculos em diversas áreas de atuação da sociedade. Por exemplo, na Faria Lima, eu nem preciso falar, porque é o mais óbvio. Ele é banqueiro, conhece muita gente, conhece muita podridão daqueles outros banqueiros e de como funciona a Faria Lima. Eu nem preciso falar que a Faria Lima está envolvida até o talo com o PCC lá, pelo menos em São Paulo, através de fintechs, etc e tal. Bom, outra situação são os políticos, e aí é que o bicho pega, meu amigo, porque o Daniel Vorcaro era um homem super influente, era um cara que tem o celular de vários ministros da Suprema Corte, né? Isso foi amplamente noticiado também, e evidentemente que ele também tem muitas amizades na seara política. Por exemplo, ele era o patrão do atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ele também era o patrão do Michel Temer, sem contar a esposa de Alexandre de Moraes, a qual ele fez um contrato de 129 milhões. Então, assim, se ele cair, ele vai cair atirando, e ele pode derrubar a República sim, porque esse cara, ele é amigo de muitos políticos, diversos, talvez dezenas de políticos devam favores ao Vorcaro. Mas tem um outro ramo também, pouco falado pela mídia, justamente porque se trata da própria mídia. Bom, o Vorcaro tem interesses aí na mídia, e isso inclusive virou notícia em alguns poucos veículos de comunicação. Por exemplo, o Vorcaro é dono do Brasil Journal, enfim, ele é dono ou sócio de alguns veículos que eu vou te falar aqui. Brasil Journal, que é um portal de notícias econômicas e financeiras, ou seja, é o porta-voz oficial da Faria Lima, é o Brasil Journal. Ele também é dono ou tem participações na Isto É e Isto É Dinheiro, vocês sabem, né? Revistas semanais de negócios e economia. Outra coisa, ele também é dono ou tem sociedade no Platô BR, aquele portal digital de notícias aonde o Guilherme Amado trabalha. E ele também é sócio, aparentemente, do portal de fofocas Léo Dias. Além disso, estava tentando comprar o Correio Brasiliense e o Estado de Minas. Esses veículos, de fato, ele não chegou nem a comprar, nem a ser sócio, mas ele queria. Então você viu que o cara tem interesses em várias áreas. E evidentemente que se você for dono de importantes veículos de comunicação, esses veículos só vão falar bem de você e de suas empresas. Então é isso. A delação premiada do Vorcaro está na mesa, sim. Está na mesa. Eu não sei se isso vai ser agora, ou nem sei se vai acontecer. Vai depender do futuro do Vorcaro. O que é que ele quer para não ser molestado mais? Ele quer, evidentemente, ficar livre de futuros processos e, no mínimo, ter alguma parte do banco dele de volta. E é para isso que está trabalhando o Dias Toffoli, certo? Então, se ele conseguir isso, acredito que não veremos delação premiada. Mas se ele não conseguir, amigo, eu acho bom muita gente da República botar as barbas de molho. Pois é.
Enfim, deixa aí nos comentários se você acha que o Vorcaro pode ou não fazer a delação premiada. Pessoal, esse aqui foi o Didi Red Pill, tá? Tem um canal no YouTube. Agora, presta atenção no que eu tô falando para vocês. Presta atenção no tamanho disso aqui, tá? O que nós temos para apresentar para vocês é que caso o Dias Toffoli realmente consiga reverter a liquidação do Banco Master, o Daniel Vorcaro vai sair mais forte, vai receber uma indenização que você vai pagar, porque o Estado, o Banco Central, liquidou o Banco Master de forma indevida. Ele não vai delatar ninguém e todo mundo que está envolvido nisso vai sair ileso. É o mais provável que vai acontecer na República das Bananas, é totalmente o mais provável que possa acontecer aqui na República das Bananas, tá? Então, a gente acha que é o que vai acontecer. Agora, se isso não acontecer, ou seja, se o STF que está blindando o Vorcaro não for tão forte assim, aí sim a gente poderia ter informações, né, maiores sobre o caso Vorcaro. E aí, quanto ao celular do Vorcaro, já imaginou ministros do STF com a mão onde não deve, né? Falando no sentido literal e pornográfico do caso? Já parou para pensar se isso acontece, né? Dito isso, pessoal, obrigado pela confiança, pela credibilidade. Sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse primeiro editorial de 2026 e que venham muitos, e que esses muitos venham com boas notícias, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Pois é, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, né? Mas não é qualquer vídeo, é o último editorial do ano. Nós vamos falar sobre matéria, claro que nós estamos aqui para fazer sobre isso, né? Para falar sobre tudo que aconteceu em 2025 e esperar com com muito carinho que 2026 traga boas notícias pra gente, que 2026 seja um ano de renovação. Tô gravando esse editorial, nem tanto é para te manter tão bem informado. Acho que hoje, o que você já tinha que ter visto de 2026 você viu. Mas esse editorial aqui é pra gente se despedir de um ano difícil, se despedir de um ano que tiveram perdas, né? Um ano que talvez foi complicado, mas também pode ter sido encantador para você também. Então, antes de entrar na matéria, olha, eu quero agradecer 2025. 2025 nos recepcionou com muita esperança. Foi um ano difícil? Foi. Faz parte da vida. Nem só de momentos bons a gente vai construir nossa vida, mas, sabe, o prazer não é só na chegada, é na viagem. A partir do momento que a gente está passando por tudo isso, mas está enfrentando, está encarando, a gente está buscando um resultado comum, a gente tem que sentir prazer na viagem. Então, estou aqui hoje, muitas pessoas, acho que a única companhia que tem hoje à noite, talvez, seja o meu editorial, seja o meu vídeo, outros, será a família junta que vai se reunir para estar assistindo aqui a gente, né, nesse último editorial do ano de 2025. Então eu quero dizer para vocês que eu me sinto honrado, orgulhoso de estar ao lado de vocês durante um ano todo e que 2026 vai ser mais um ano, juntos, sem ninguém afastar de ninguém e lutando por um Brasil melhor. Então, desde já, muito obrigado mais uma vez pela credibilidade, pela confiança no trabalho que a gente tem, tá bom? Mas vamos de matéria, né? Não adianta eu vir aqui só para fazer uma despedida de final de ano. Acho que a gente tem que falar um pouquinho também sobre o que está rolando na República das Bananas, concorda? Vamos lá. Últimas matérias do ano. Vice-líder do PL aciona o Conselho Nacional de Justiça, protocolou o pedido no último dia do ano contra o ministro Alexandre de Moraes no caso do Banco Master, né? Então foi feito mais um pedido lá no CNJ. Lembrando que o STF, né, não se submete ao CNJ. Na verdade, eles são o próprio CNJ, é algo que assim, fica até esquisito, né? Quando a gente fala em
em fiscalização, quando a gente fala que o judiciário precisa ter um freios e contrapesos, eles não têm, tá? O vice-líder do PL, o deputado Sanderson, protocolou uma representação junto ao Conselho Nacional de Justiça, solicitando a apuração de condutas do ministro Alexandre de Moraes. O documento, endereçado ao Corregedor-Geral de Justiça, Mauro Campbell Marques, baseia-se em reportagens sobre supostas interações do magistrado com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, né? O deputado Sanderson, que fez a representação. Ele que é do Rio Grande do Sul, conheço muito o Sanderson, já gravamos vídeos juntos, lives juntos, uma figura que sempre foi muito solícita todas as vezes que eu tive na Câmara dos Deputados para defender as pautas dos aposentados, das pessoas com deficiência. De acordo com o ofício, Moraes teria mantido contatos telefônicos e ao menos um encontro presencial com Galípolo para tratar da venda do Banco Master ao Banco de Brasília, operação que dependia de aval regulador, e era uma operação que todo mundo sabe, amplamente irregular, né? Agora, tem um caso aqui que chamou atenção, né? O porquê que a mídia não está batendo em cima de quem é o Sanderson, não está utilizando isso tanto. Se não está, a gente está aqui para fazer isso. Dá uma olhada no que o Matheus falou aqui sobre essa matéria. Deputado aciona a CNJ para apurar a atuação informal de Moraes no caso Master. Viram que teve um deputado com coragem de enfrentar o Moraes? Mas quem é esse deputado? Percebeu que o Globo não bota aqui na manchete? Nem o UOL. Eles não colocam o nome dele de propósito, porque Sanderson é pré-candidato ao Senado, indicado por Bolsonaro. Mas isso não é o que deixa o sistema com medo. O sistema fica com medo porque Sanderson não tem rabo preso. E além disso, ele é policial federal. Ele sabe investigar. O sistema não quer que Sanderson chegue ao Senado. Então, se você ama o Brasil tanto quanto eu, vamos fazer com que esse nome se torne cada vez mais conhecido. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, porque se depender do sistema, já sabe. Pois é, eu, particularmente, torço muito para que o Sanderson vire um senador da República. Como eu disse, é uma figura que eu conheço muito, gosto, né? O Sanderson, o capitão Alberto Neto, quem me apresentou o Sanderson foi o capitão Alberto Neto, que é muito amigo do Sanderson. O Sanderson sempre me recebeu muito bem, uma pessoa muito, muito solícita, então, vamos lá, né? Torço para que se torne senador da República Brasileira. Agora, presta atenção. Teve uma matéria do Financial Times que citou o Lula. A matéria diz uma coisa, mas a interpretação é outra. E você vai entender o porquê. Segundo o jornal Metrópolis, o Financial Times apontou o Lula como o favorito para as eleições de 2026. Ah, coitado, né? Pelo amor de Deus, né? O Lula, ele tem, vamos ser sinceros, a máquina na mão. Ele tem um STF na mão. Tem imprensa na mão dele. Mas não tem o povo. Quem vota, né? Quem vai lá e coloca a sua confiança na urna é o povo. É esse que deveria, né, escolher o resultado final do Brasil, né? Mas presta atenção comigo aqui, o que a matéria do The Financial Times diz aqui sobre o Lula. O jornal Financial Times apontou o Luiz Inácio Lula da Silva, no último dia do ano, como favorito para vencer as eleições presidenciais no Brasil, a serem realizadas em outubro do ano que vem. A previsão foi divulgada na última quarta-feira, né, nesta quarta-feira, hoje, né, dia 31/12, dentro de uma lista de projeções para 2026, elaborada pela equipe do periódico britânico. Devem estar entendendo muito bem de Brasil, né? Mas vamos lá. Abre aspas. Salvo se ocorrer um problema de saúde de última hora, Luiz Inácio Lula da Silva é o favorito para vencer a eleição em outubro, mesmo aos 80 anos, disse o The Financial Times. Então você já ficou assustado. Meu Deus, o Lula, o Biden dos trópicos, 4 anos comandando o Brasil, um jornal internacional já está falando isso? Só que não é bem assim. Esse jornal internacional está falando é para o Lula pendurar a chuteira. Olha só, abre aspas. O Lula tem 80 anos.
Apesar de todo o seu talento político, é simplesmente arriscado demais para o Brasil ter alguém tão idoso no poder por mais 4 anos. Carisma não é escudo contra o declínio cognitivo. Opa! Olha o The Financial Times comparando o Lula ao Biden. Lula é apenas 1 ano mais novo que o Joe Biden era no mesmo período do ciclo eleitoral de 2024 nos Estados Unidos. E isso terminou de forma desastrosa, justificou a publicação do The Economist. Vamos lá. Se a oposição souber jogar o jogo, a oposição vai bater muito em cima da senilidade do Lula. É claro, é óbvio que a oposição vai ter que comparar o Lula ao Biden, vai ter que colocar vídeos do Biden, como ele governou o Brasil, vai ter que comparar a idade e mostrar, do outro lado, um jovem chamado Flávio Bolsonaro que está disposto a fazer a diferença. O próprio The Financial Times está mandando um recado para a esquerda brasileira, falando, olha, o Lula é favorito. E é, gente, vocês têm que entender que ele tem a máquina, tem a imprensa e tem um STF do lado dele. Porém, é desastroso acreditar que o Lula vai conseguir fazer uma boa campanha. O Lula, a hora que ele começar a campanha pesada mesmo, vai fazer comício, vai participar de eventos, o velho vai riar, gente. Tem que assumir isso. Então o que vai acontecer? O Flávio Bolsonaro vai brilhar. Inclusive, tem uma análise. Isso aqui não é evidente não, tá, pessoal? É o seguinte, esse aqui é o CEO, tá, que acertou a maioria das previsões políticas do Grupo Sigma. Ele afirmou que o Flávio Bolsonaro vai, pau, no Lula ano que vem. Ele ainda cravou, ele falou, anota o que eu tô falando, 53% do Flávio Bolsonaro para dar uma lapada no Lula do segundo turno. Não é evidente, é analista. E vamos ver o que ele fala aqui. Ele acertou quase todas até agora. O presidente do Brasil é Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro vai vencer Lula com um mínimo de 53% dos votos no segundo turno. O senhor está cravando isso aí? Já estou cravando, né? No vídeo eu explico os fatores, né, que me levaram a essa decisão. Não precisa dizer, então, que, na sua opinião, do ponto de vista da estratégia, da consultoria, da análise dos números, o Flávio Bolsonaro, então, seria um candidato mais forte que a própria Michele e do que o próprio Tarcísio lá de São Paulo, ou do Ronaldo Caiado? Porque eu não estou colocando o Caiado, está muito distante. Fora. Michele seria uma boa candidata, como o Tarcísio também. Só que eles não vêm. Então, fui frio nessa coisa. Né? Tarcísio já disse que quer a reeleição de São Paulo, ficaria muito complicado concorrer, e mesmo que ele viesse, o voto bolsonarista não migraria para Tarcísio tendo Flávio. E agora eu quero me apegar a essa sua expressão, o voto bolsonarista. A gente está vendo na direita, e na extrema-direita brasileira, uma divisão muito grande. O próprio pastor Silas Malafaia, o grande consultor espiritual, religioso do bolsonarismo, detonou a candidatura, ou a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, decidida, segundo ele, a toque de caixa aí. Ninguém sabe se Bolsonaro gravou esse vídeo mesmo ou não, se chancelou, se conversou com o pessoal dos aliados ou não. Enfim, há muitas divergências entre a própria direita no Brasil em relação à candidatura de Flávio Bolsonaro. Mesmo assim, o voto bolsonarista convergiria, e o voto da direita, no geral, em torno de Flávio Bolsonaro. É porque as pessoas entendem muito assim, Murilo, linear. Vou dar um exemplo. A última pesquisa que saiu agora essa semana deu Lula 44 e Flávio 41. Então Malafaia não alterou em nada. Malafaia tem lá naturalmente sua opinião, a gente respeita, como tem outros atores. Existe divergência na direita de opiniões, como existe divergência também na esquerda, em todos os aspectos e partidos. A gente já viu aí brigas históricas, né? O PMDB, né, de Ronaldo, com Maranhão, olha o racha, né? Ninguém falava antes em direita, esquerda, essa coisa toda. Então, independente
que a gente tem que entender é que, independente de o candidato que for apoiado por Bolsonaro, poderia ser Tarcísio, poderia, mas a preço de hoje ele não vem com a candidatura de Flávio. E se ele vier, Flávio levaria o maior quinhão. Então, não seria, em tese, inteligente. Pensa, eu já falei para vocês, o Tarcísio, sem Bolsonaro, não é ninguém. O Bolsonaro, sem o Tarcísio, é o Bolsonaro. O Flávio continua sendo o filho do Bolsonaro. Agora, deixa o Tarcísio minimamente tentar agir como o Dória. Se o resultado final do Tarcísio não vai ser o mesmo da Joyce Hasselmann, do Frota, do próprio Dória. Vai ter que sair da política. Então, uma coisa é você se atrelar ao próprio Flávio Bolsonaro, ao Bolsonaro, né? Como o Tarcísio fez, e depois tentar pular fora. Isso é loucura. Espera só para ver aquele deputado lá do Rio de Janeiro, o pastor, que me fugiu o nome dele agora, o Otônio de Paula. Espera para ver em 2026 como é que vai ser o jogo do Otônio de Paula, que você vai ver. Você acha que a esquerda vai votar nele? É não. Você acha que a direita vai votar nele? É não. Então pode pôr 1 milhão na campanha dele, que o menino não sai do lugar. Pode ter certeza. Mas e aí? O que você achou? Coerente ou não o CEO da Sigma? Lembrando que ele acertou a maioria até agora. Vamos lá, ó. Break news de última hora agora. Bolsonaro tem pedido de prisão domiciliar agora solicitado ao Supremo Tribunal Federal pela defesa com base nos laudos médicos. Plantão, agora notícia urgente, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de protocolar um novo pedido de prisão domiciliar. Eu tenho aqui em mãos uma postagem na rede social de Paulo Amador da Cunha Bueno, que é o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, após as intervenções cirúrgicas a que o presidente Bolsonaro foi submetido nos últimos dias e diante do novo quadro de saúde diagnosticado pela equipe médica, enfatizando os riscos de agravamento do estado atual em razão da falta de cuidados adequados, a defesa acaba de realizar o protocolo de um novo pedido de prisão domiciliar, considerando a um só tempo a atualização e agravamento do quadro médico e o paradigma da recente concessão do mesmo benefício ora pleiteado e pelo mesmo ministro relator ao presidente Fernando Collor de Mello, odiernamente mantido em custódia domiciliar a partir do diagnóstico de apneia do sono. E segue o advogado do ex-presidente. Aguardamos que, diante desse estado de coisas, ao presidente Bolsonaro seja garantida a permanência em sua residência sob os cuidados que, evidentemente, não lhe poderiam ser dispensados nas dependências da Polícia Federal. Fecha aspas, está aí o comunicado do Dr. Paulo Amador da Cunha Bueno. Vamos lá. Olha a jogada do Dr. Paulo Amador Bueno. O argumento que foi utilizado para manutenção do Collor em prisão domiciliar é justamente a apneia do sono. Antes da realização da cirurgia foi feita uma análise do Bolsonaro por médicos qualificados que disseram que o Bolsonaro tem apneia severa do sono, ainda mais grave do que a do próprio Collor. Qual a justificativa do Moraes e não deixar o Bolsonaro ir para a domiciliar, né? Aí o Metrópolis também tratou do assunto. Após cirurgia, a defesa de Bolsonaro pede ao STF prisão domiciliar. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, um pedido para que ele cumpra prisão domiciliar por motivos de saúde, depois de uma série de intervenções médicas nas últimas semanas. No documento encaminhado ao STF nesta quarta-feira, dia 31 de dezembro, os advogados argumentam que o estado de saúde de Bolsonaro, que passou por diversos procedimentos cirúrgicos e diagnósticos, exige cuidados que seriam incompatíveis com o retorno imediato ao sistema prisional. O ex-presidente está internado desde o dia 24 de dezembro no DF Star Hospital, em Brasília. Durante esse período, ele foi submetido a cirurgias para a correção de hérnias e múltiplos procedimentos adicionais, incluindo bloqueios de nervo frênico e exames complementares, como endoscopia e polissonografia, segundo a defesa.
No pedido, os advogados reforçam que, por causa da idade e de condições como síndrome de apneia do sono de grau severo, a transferência imediata para o sistema carcerário representaria risco concreto de agravamento do quadro clínico, colocando em xeque princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. O pedido de prisão domiciliar humanitária ocorre enquanto Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão, imposto pelo STF pela participação em uma trama golpista depois da derrota nas eleições de 2022. Até o momento, o ministro Alexandre de Moraes ainda não se manifestou sobre o novo pedido. A defesa espera que, depois da alta hospitalar, Bolsonaro possa cumprir o restante da pena em regime de prisão domiciliar por questões de saúde. Vamos ver qual vai ser o posicionamento do Moraes, né? Mas assim, conhecendo o Moraes, né, como nós conhecemos, é bem provável que ele vai rejeitar, né? E aí o médico de Bolsonaro deu uma coletiva de imprensa falando que o Bolsonaro passou, né, por uma cirurgia e a cirurgia que foi feita foi insatisfatória. É provável que o Bolsonaro tenha que passar por mais procedimentos ainda. Nós vamos conversar agora com o Dr. Cláudio Birolini, que é médico do ex-presidente Jair Bolsonaro, está cuidando do ex-presidente no hospital. Então, doutor, queria primeiro que o senhor nos contasse como é que foi a endoscopia do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque o quadro de esofagite dele ainda continua muito severo a ponto de causar os soluços, ou seja, o soluço também é por conta da esofagite? Vamos voltar um pouquinho atrás. Quando ele esteve internado em abril, não sei se vocês se lembram, ele ficou com aquela sonda no nariz por quase 17 dias. Essa sonda, ela prejudica, ela intensifica a questão de refluxo. E naquela ocasião, ele teve uma alteração dos exames de função hepática. Então, nós suspendemos toda a medicação que ele estava tomando. Por quê? Porque uma das hipóteses para essa alteração da função hepática seriam os medicamentos. Então, ele ficou sem tomar nenhum medicamento para proteção do esôfago, para proteção de esofagite, gastrite, naquela internação. E no momento inicial, logo que ele saiu do hospital, ele tinha soluços muito mais intensos e com uma frequência muito mais frequente. Então, a primeira endoscopia que ele fez mostrou que ele tinha uma esofagite extremamente intensa, tá? Uma esofagite, na época, era uma esofagite erosiva grau 3, que é com erosões, com ulcerações, até assustava a primeira endoscopia que ele fez. Essa endoscopia foi feita por volta de maio, junho, e aí nós intensificamos o tratamento da esofagite. E com isso houve uma melhora, mas não a melhora que nós esperávamos que ocorresse. Nós repetimos a endoscopia em setembro, tinha uma melhora significativa, mas ainda persistia esofagite. Modificamos a medicação e por ocasião dessa internação nós optamos por repetir o exame e novamente mostrou que ele persiste ainda com algum grau de esofagite, menos intensa, mas ainda é uma esofagite erosiva, agora grau 1 de Los Angeles, que é a definição técnica. Então, nós fizemos hoje um relatório dessa internação. Nesse relatório, nós apontamos uma série de recomendações médicas. Então, eu não tenho o relatório aqui, mas assim, dieta fracionada, cuidados com queda. Uma das maiores preocupações que eu tenho com o presidente é que quando ele anda meio que tropeçando. Inclusive, ele tem um histórico de quedas em casa. Ele esconde isso, mas isso acontece. Então, é uma das preocupações que a gente tem. Então, por exemplo, vai acordar à noite para ir no banheiro fazer xixi. É natural que uma pessoa de 70 anos acorde 2 ou 3 vezes durante a noite. Ele vai estar fazendo, uma das outras recomendações é que ele faça o uso do CPAP. Então, ele vai estar ligado em uma máscara que está conectada a uma tomada. Então, enfim, é uma preocupação que a gente tem. Imagina que ele tropeça, cai, bate a cabeça. Sabe? Então, recomendação com alimentação, recomendação com fisioterapia, com exercício, com banho de sol, com uso do CPAP, com queda, com monitorização da pressão arterial. Aqui durante a internação ele apresentou várias oscilações da pressão arterial, medicamentos que estão sendo administrados na hora correta. Deve ter alguma outra coisa que eu não me lembro agora, mas são basicamente cuidados de pós-operatório. Então ainda tem que avaliar curativo e etc. A gente tem, eu não moro em Brasília, eu moro em São Paulo, então provavelmente após a alta eu devo retornar a São Paulo. Mas o Dr. Brasil Caiado, que é o cardiologista que está acompanhando o presidente junto comigo, ele mora aqui em Brasília, e ele já vinha fazendo visitas ao ex-presidente lá na carceragem, e ele pretende continuar fazendo essas visitas para dar uma assistência médica. Mas o cuidado no dia a dia,
o que ele está tendo aqui no hospital, eu acredito que ele, não sei se ele vai ter lá na carceragem, não depende de nós, a gente apenas faz essas recomendações. A alta está prevista para amanhã, a princípio nada vai mudar. O ex-presidente fez 3 procedimentos de anestesia do nervo frênico, do lado direito, do lado esquerdo e depois um reforço. A minha pergunta é, tem alguma previsão de retorno ao hospital para fazer novamente essa anestesia do nervo frênico, um reforço no reforço, ou esse período é mais alongado até que essa anestesia cesse? Vamos lá. Quando nós solicitamos a internação do ex-presidente, foi com o motivo principal de operar as hérnias inguinais, que estavam incomodando ele. Nós já previmos que essa internação devesse encampar todo o período de maior risco de complicações cirúrgicas, que é um período aí de uns 7 dias. Fisioterapia, prevenção de embolia, de tromboembolismo venoso, cuidados curativos, etc. Nesse período, nós nos propusemos a otimizar a questão do soluço. Isso incomoda muito, incomoda ele, incomoda a equipe médica e incomoda inclusive a equipe que fica, a equipe da carceragem, que fica mais diretamente em contato com ele. Tá? E já há vários meses a gente vem tratando ele com medicamentos. Então, uma das alternativas foi ver qual seria a resposta a esse bloqueio anestésico do nervo. Nós não sabíamos, ou a gente tentou deixar claro em vários momentos, nós não saberíamos qual seria o resultado disso. Porque assim, pouca gente tem experiência com esse procedimento. É uma coisa bastante eventual indicar o bloqueio anestésico do nervo. E eu posso te dizer que assim, no meu parecer agora, após a realização do procedimento, eu acho que o resultado foi, de certa forma, insatisfatório. Okay? Então, nós optamos pela realização de um procedimento temporário, nós sabíamos que o resultado seria temporário, isso pensando no futuro se ele se beneficiaria de algum procedimento definitivo, que é seccionar o nervo ou bloquear o nervo de forma definitiva. E a minha impressão agora é de que ele não se beneficiaria desse tipo de procedimento. Okay? Bloquear o nervo frênico, você pode causar uma insuficiência respiratória. O paciente não consegue respirar. Okay? Então, a princípio, o resultado do bloqueio anestésico do nervo não foi o resultado que nós gostaríamos que fosse. Então, Você vê que foi um resultado insatisfatório, né? Vamos lá, pessoal. Para encerrar o ano aí, todo mundo tá dando assim o seu depoimento. E aí teve um depoimento na CNN que foi épico, né? Um excelente depoimento. Falaram, perguntaram ao senhor que estava na praia como que ele quer começar o ano de 2026, mas ele não quis falar de política. Seu Álvaro, qual vai ser o pedido principal para 2026? Saúde para o meu neto e a gente entrar com o pé direito, né? E com essa areia quente aqui, eu tô com a sandália Ipanema, não é isso? Sem nenhuma alusão à política, né? Mas eu quero entrar com o pé direito com a sandália Ipanema. E saúde pro meu neto, pra minha filha e para todos, né? Paz nesse país que nós estamos precisando, né? Pois é. E aí, você? Quer entrar com o pé esquerdo e com as havaianas? Ou quer entrar com o pé direito e com a Ipanema sem nem falar de política, né? Vamos lá. O pessoal está questionando muito, né? Sobre a situação do Banco Master. Tem muita gente publicando esta imagem grave. Michele Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro, fechou o contrato de 129 milhões com o Banco Master em parceria de 3,6 milhões em parcelas de 3,6 milhões mensais por 36 meses a partir do início de 2024. Jair Bolsonaro procurou o presidente do Banco Central tentando interferir em favor do Banco Master para favorecer a fraude. Pois é, não foi o que aconteceu, foram outras pessoas. Agora, se fosse essa notícia, você já pensou se a denúncia fosse essa? Qual teria sido a ação do ministro Alexandre de Moraes? Já parou para pensar como que o STF teria agido se a denúncia fosse essa? Como que a imprensa estaria polvorosa, né, para tratar do assunto, do caso da Michele Bolsonaro? Como que você acha, né, que seria essa situação? Vou falar mais da parte médica do Bolsonaro, não? Vamos lá. Última matéria aqui, essa aqui para encerrar o ano, tá? O Jeffrey Chiquini acabou de publicar uma matéria falando, Moraes caiu no grampo. Vamos lá, gente. Para não ficar nada para trás, última matéria do ano.
Gente, nada fica no oculto para sempre. Moraes caiu no grampo fazendo lobby. Isso que a Malu Gaspar do Globo denunciou agora recentemente não foi, aparentemente, a primeira vez que aconteceu. A Folha de São Paulo, em 2019, divulgou um grampo que o Moraes caiu em 2015, quando era secretário de Segurança Pública em São Paulo. Diz a matéria da Folha de São Paulo. Interceptação da Polícia Federal feita em 2015 sugere que o então secretário de Segurança Pública e hoje ministro do STF atuou informalmente a favor de magistrado. Vejam só, a Malu Gaspar, agora no dia 22 de dezembro, divulgou, em tese, um crime de advocacia administrativa, que é se utilizar da função pública, dessa toga, para satisfazer interesses particulares perante a administração pública. Inclusive, a militância caiu de pau em cima da Malu Gaspar, como se ela estivesse trazendo alguma informação mentirosa. Porém, entretanto, o tempo é a razão da verdade. Em 2015, segundo a Folha de São Paulo, Alexandre de Moraes já havia feito isso. Era secretário de Segurança Pública de São Paulo, do governo Alckmin, e estava advogando, fazendo lobby no STF a favor de um desembargador que estava sendo investigado. Ouça o grampo em que Moraes trata de lobby no STF com um desembargador investigado. E a interceptação telefônica está aqui. Tá bom? Oi, Alexandre, tá bom, galera? Tudo bom? Como é que tá? Pecado, sei. Vamos aí, entre uma porrada e outra, estamos sobrevivendo. Mas tá bom, eu gosto dele. Eu gosto de animação. E você, tudo bom? Eu vou mandar isso. Vai terça, vai. Pode ficar tranquilo. Eu te disse semana passada, eu até, sim, falei que estava demorando um pouco, eu acabei encontrando o Toffoli. E hoje eu tive com ele aqui em São Paulo, que eu peguei encontro dos presidentes e corregedores entre os PRS. E eu fui convidado para dar uma palestra cedinho, bati um papo com ele, então não vai ter novidades. Mas eu te dou. Eu acho que não vai ter problema nenhum, já para o de encargo também redistribuir memoriais, né? O pessoal redistribuir. E o Gilmar, eu vou falar, o Gilmar vem à noite aqui com esse encontro também. Daí eu tô com uma ideia com ele, mas ele falou que não. Assim, vamos, sabe que cabeça de juiz, essa cabeça louca de vocês, né? Mas vamos tirar da frente, porque eu quero começar a fazer campanha tipo as PJ, porra. Pois é, não é a minha frente, eu preciso tem que tirar da frente, senão o povo começa a encher o saco, né? Exatamente. Mas aí você pode não vai estar. Não, eu não posso. Eu tô licenciado. Eu vou pedir para fazer tentação, tá? Para pegar todos os pontos mais importantes. Na verdade, eu tô. Só uma pausa aqui. Preste bem atenção nisso que está acontecendo. O Alexandre de Moraes estava advogado, assumiu a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, então está secretário de Segurança Pública, mas o escritório continua aberto. Só que ele não pode advogar, mas está advogando. Vejam os autos, ele está advogando. Esse desembargador está sendo investigado e vai ser julgado o mandado de segurança desse desembargador. Ele contrata quem? O escritório do ministro Alexandre de Moraes. E ele pergunta, você estará lá? O Alexandre de Moraes fala, não, eu não posso, eu estou licenciado. Eu não posso, mas eu vou mandar um outro advogado do meu escritório para fazer a sustentação. É isso que está acontecendo. Só que nos bastidores, o áudio mostra que o Alexandre de Moraes está advogando. Ele só não está dando as caras. Mas ele está advogando. O escritório é dele, está muito claro. Ele falou com o Toffoli, ele vai falar à noite com o Gilmar Mendes. E tem muita coisa a mais ainda. Vamos ver. Sai a pauta. Vamos ver se vai entrar ou vai entrar na outra semana.
Não, mas eu já pontuei o que é mais importante para falar. Nós tem que bater o universo. Você sabe que se começa a botar com sustentação, ninguém ouve. Mas a questão do prazo, tal. Eu sim, você não quer levar reposto da peça jurídica, não. Em prazo, que não pode ter 2. Então não teve mais nenhum caso, sim. O nosso foi tudo absurdo, né? Absurdo é sacanagem. Foi sacanagem da sacanagem, né? Daquele técnico do Gilberto, né? Foi tudo. Quem que vai? Você quer falar para nós? Vai o doutor Laerte, que é desembargador aposentado aqui de São Paulo, de direito público e tal, agrega do pessoal, bom, tranquilo, pode ficar sossegado. Deve entrar e tal, porque o topo é o presidente da turma, então se ele liberou, ele vai voltar, né? É o topo dos Gil Marcos, que eu vou Coelho Celso, Carmen e Teoria. Teoria é uma cara conhece a gente. Então, a Carmen. Vamos lá, pessoal, o vídeo vai ficar muito extenso, tá? Última matéria, PT orienta militantes a não usar genocida, corrupto e fascista. Enfim, eu tinha separado uma sequência de matérias, mas por orientação do PT, um material de orientação jurídica voltado a influenciadores e ativistas digitais, o gabinete do ódio, né, que defendem o governo, a cartilha recomenda cautela no uso de termos como fascista, genocida e corrupto, indicando que essas expressões só devem ser utilizadas quando houver condenação judicial para evitar ações por calúnia ou danos morais. Você vê que passa, né, as orientações de como eles devem agir. O documento também estabelece regras para as publicações nas redes sociais, como cuidado ao expor pessoas identificáveis, crianças ou grupos vulneráveis, além de priorizar o fato político em vez da vida pessoal. A orientação inclui ainda a preservação de provas, como links e registros de conteúdos, e reforça que críticas políticas devem ser fundamentadas com o objetivo de reduzir riscos jurídicos e profissionalizar a militância digital do PT, né? Vamos lá, ó, a gente ia falar do Felipe Martins, vai ficar para o próximo bloco, tá, pessoal? Mas assim, antes de mais nada, obrigado, que o seu ano seja muito abençoado e muito bom, e a gente volta em 2026 para trazer mais editorial para vocês. Abraço, pessoal! Pois é, meu amigo, quem te viu, quem te vê. Agora, a esquerda está incomodada com os excessos e com os abusos do Supremo Tribunal Federal. Ainda bem que ninguém avisou antes, né? Ainda bem que há anos, né, desde 2019, a direita ficou caladinha, não falou nada e deixou todo o mérito para a esquerda agora entender que o STF passou do limite, né? Mas vamos lá. Até a turma dos juristas da Left People, da esquerda, começaram agora a entender quem é o Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Cacai critica o STF e diz que o maior problema do país é parente de ministro advogando na corte. Um dos problemas mais graves que enfrentamos em Brasília é a agressividade de escritórios que têm parentesco com ministros do Supremo Tribunal Federal. Novidade, né? Teve um presidente chamado Bolsonaro, que o Cacai odeia, que falou sobre isso. Na época que o Bolsonaro falou, né, de contratos milionários, na época ele falava em 30 milhões. Estava errado o Bolsonaro, tadinho. Era muito maior, só hoje, só de um se fala em 129 milhões. Mas quando o Bolsonaro fez isso, a extrema esquerda atacou o Bolsonaro, mas bateu no Bolsonaro. O Bolsonaro teve que pedir desculpa frente a frente ao Alexandre de Moraes. Não deveria, né? Não deveria. O Bolsonaro foi lá e pediu desculpa para o Moraes. Não, peço desculpa aí por isso que eu falei. Não deveria, não. Hoje prova-se que o Bolsonaro estava certo. O Bolsonaro está sendo torturado na cadeia porque o cara está precisando de tratamento de saúde. Por muito menos, muitos aí foram para casa. O Vorcaro está em prisão domiciliar. Será que o Vorcaro tem menos a dever do que o Bolsonaro? Bolsonaro que está preso injustamente, entendeu? Então, assim, o Brasil se mostrou o Brasil dos dois pesos
e das duas medidas, tá? E aí, acompanha comigo a fala aqui do Cacai, né? Cacai rompe com aliados do STF e denuncia influência de escritórios ligados a parentes de ministros. Escuta só. Mesmo esses ataques podem prejudicar, enfraquecer o Supremo? Olha, eu advogo há mais de 40 anos no Supremo. Um dos problemas graves que nós temos aqui em Brasília, isso é de conhecimento geral, é a agressividade de alguns escritórios que têm parentesco de alguma forma com o ministro do Supremo do STJ. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Eu me lembro que um colega seu, jornalista, o Policarpo Júnior, que era editor da Veja há 30 anos atrás, quando eu comecei a advocacia, ele estava começando na Veja. E ele me falava que a matéria dos sonhos dele era fazer uma matéria sobre a época filhos de ministro. Essa era a matéria. Nunca saiu. Nunca saiu. Pois é. Agressivos, né, os escritórios de advocacia de parentes dos ministros. Vamos lembrar, né, que o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu que os seus parentes podem, né, atuar advogando. O Cláudio Dantas fez críticas, né, expõe a hipocrisia de Cacai sobre a agressividade do STF. Veja as críticas que ele fez. Ainda colocaram umas imagens aqui para vocês, né, só para vocês verem o nível das imagens aqui, né, do Cacai aqui, que o Cláudio Dantas colocou. Escuta só o vídeo. Olha, deu pena ver aí o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, reclamar da agressividade de atuação de alguns escritórios de advocacia de parentes e familiares de ministros do STF e do STJ em Brasília. Segundo ele, é um problema grave. Em entrevista mais cedo, ele lembrou que advoga há mais de 40 anos no Supremo e que isso não é de hoje, mas parece que a coisa piorou, saiu do controle. Na verdade, não deu pena nenhuma. É bem feito, Cacai. Sabemos todos que a coisa saiu do controle e recentemente, especialmente a partir de 2023, quando o Supremo praticamente aboliu qualquer impedimento para a atuação de ministros em casos defendidos por escritórios de parentes e familiares. Se o problema é antigo, certamente começou a piorar quando, lá em 19, a Corte instaurou de ofício inquérito inconstitucional para blindar seus integrantes, parentes e familiares de apurações da Receita. Quando censurou, por exemplo, a reportagem que denunciava uma relação suspeita entre um ministro e uma empreiteira, ou quando ministros resolveram tolerar atos de um presidente da República e de um Congresso não alinhado. Quando esses ministros silenciaram e prenderam parlamentares e influenciadores críticos ao regime. Quando esses mesmos ministros resolveram interferir numa eleição e depois prender e condenar apenas absurdas milhares de pessoas inocentes, cujo único crime foi se revoltar contra a interferência eleitoral. Cacai hoje denuncia toda uma orgia institucional sem querer admitir que desfrutou dela. Ou alguém aí conhece algum outro advogado capaz de desfilar de bermuda pelos corredores do Supremo. Após construir sua carreira... Pois é. Construiu sua carreira devido à sua influência junto a ministros do Supremo Tribunal Federal. E agora, né, tem suas críticas aí, né, aos escritórios de advocacia dos parentes, né? Mas não é o único jurista que agora se voltou contra o STF. Se bem que este aqui, apesar de ser de esquerda, tem o meu respeito. Não tal quanto o outro. O Walter Maierovitch, ele é de esquerda. E eu respeito o posicionamento dele. Mas em várias vezes ele fez críticas contra a atuação do STF. Mesmo odiando o Bolsonaro, ele falava muitas vezes, olha, isso aqui que o Alexandre de Moraes está fazendo é absurdo. O Alexandre de Moraes não pode ser juiz do processo. O STF não é o foro competente. Ou seja, uma coisa é você ter princípios da esquerda, mas ter princípios do devido processo legal. E o Walter Maierovitch, apesar da discordância, né, que eu tenho com o Walter Maierovitch, é alguém que se merece respeito porque dá para debater em ideias, que reconhece os limites e o alcance da lei. Ele, que é juiz aposentado. Jurista de esquerda critica o Paulo Gonet por arquivar a denúncia sobre o contrato milionário da esposa de Moraes.
Mas eu queria dizer, antes de encerrar, uma única coisa, e que me parece fundamental. Eu vou encerrar com essa frase, e que diz respeito à decisão do Gonê, que estava impedido. Ele é suspeito porque ele foi colocado no cargo pelo Alexandre de Moraes e pelo Gilmar Mendes, mas eu gostaria de colocar uma frase a respeito. Olha que importante, ele já começa jogando real, ó. Impedido. Foi o Gilmar Mendes, foi o Alexandre de Moraes que o colocaram no cargo. Agora, ele, o Paulo Gonê, deveria se julgar impedido de analisar o caso do contrato da esposa do Alexandre de Moraes, porque ele deve o cargo ao próprio Alexandre de Moraes. Entende o tamanho, né, do buraco que criaram ali em Brasília? Todo mundo deve favor para todo mundo. É isso. Então, já começou acertando, deveria se julgar impedido. Respeito do contrato de advocacia que foi celebrado com a esposa do Moraes. A decisão do Gonê pode ser resumida na seguinte frase, e é uma coisa vergonhosa. Pode ser resumida na seguinte frase, a decisão de arquivamento do Gonê com relação ao contrato suspeitíssimo com a esposa do Moraes. O Gonê, em outras palavras, usou a seguinte frase popular: nem tudo que é imoral é ilegal. O contrato era imoral e o Gonê entendeu que era legal. Pois é. Mas, entretanto, todavia, contudo, para você, cidadão de bem, para mim, cidadão, nem tudo que é imoral é ilegal. Porém, para servidores públicos, para quem atua no serviço público, sim, o que é imoral é ilegal, porque vigora o princípio da moralidade. Sim, lá no artigo 37 da Constituição, salvo engano é o 37, tem o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Macetinho aí para quem já foi concurseiro, tá? Eu já fiz muitos concursos aí, exonerei e não volto para concurso público nunca mais, se papai do céu permitir. Mas, né, o que eu digo para vocês? É o princípio do LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A moralidade é um princípio implícito dentro do direito brasileiro que se aplica a todo executor da atividade pública. Ou seja, todo agente público tem que observar o princípio da moralidade. E a violação do princípio da moralidade é infração administrativa. Então, cá entre nós, está errado esse argumento do Gonê. Pode ser imoral, mas não é ilegal. Errado. Se você faz um contrato imoral e não é ilegal, tá tudo bem. Você faz parte da iniciativa privada. Agora, quem é da iniciativa pública, se o contrato por si só já é imoral, algo de errado. Tá na mesa, né? E aí, depois da repercussão negativa, Lula... vamos falar sobre isso aqui, tá? Vamos falar sobre isso aqui. Esse governo é o governo da imoralidade. Já que a gente está falando do princípio da moralidade aqui, este governo é o governo da imoralidade. O governo Lula fez a publicação, né, de fim de ano. Né, o ano está acabando e a gente está com... E colocou jovens, adolescentes, em danças sexualizadas. A repercussão foi tão negativa, mas o governo Lula apanhou tanto. A hipocrisia é tamanha que eles tiveram que recuar. Depois da repercussão negativa do governo Lula, apaga a publicação com jovens. Mas eu vou fazer um gancho desse modus operandi do governo Lula com o caso Banco Master. O que uma coisa tem a ver com a outra? Calma que você vai ver. E o governo Lula removeu uma publicação das redes sociais que mostrava adolescentes fazendo uma dança de conteúdo erótico. O vídeo foi divulgado no perfil oficial gov.br, na plataforma X, e foi retirado do ar depois da repercussão negativa e também de críticas nas redes sociais. A postagem trazia a frase "Natal chegando e a gente tá como por aqui", e mencionava realizações para o povo brasileiro. Depois da repercussão, o conteúdo motivou uma representação do partido Missão.
não sou fã do Partido Missão, não, mas a gente tem que reconhecer quando acerta, tá? Nessa aqui, eles acertaram. A gente tem que tomar cuidado com o Partido Missão. O discurso dos caras, em alguns pontos é bom, tá? E isso vai acabar gerando uma divisão da direita indo para essa turma do MBL, tá? Só que esses caras do MBL aí não têm a menor chance, né, de ter vitória. Eu já saquei qual é a deles, tá? Vem pra cima de mim que o cara aqui como se diz, já sou doutor no marketing, tá? Então eu conheço muito bem o marketing. Os caras estão aplicando o modelo do Pablo Marçal, tá? Estão aplicando o modelo do Pablo Marçal, que é o quê? Chamar a atenção. Eles querem apresentar-se como o outsider, mas o que mais me assusta é que eles estão permitidos a fazer este discurso. Alguma coisa tem de errado nessa história, tá? O discurso que eles fazem, que é permitido a eles, se fosse o Bolsonaro ou um filho do Bolsonaro, estava preso no outro dia. Então, eles são capazes de fazer discurso falando que vão fazer guerra contra a esquerda, que vai mandar bandido para vala, que não sei o quê. O discurso que eles fazem hoje, se fosse o bolsonarismo, ia preso. O porquê que o sistema está deixando eles fazerem este discurso é que me chama muita atenção. E muitos projetos deles são interessantes, tá? Eu não sou hipócrita de dizer que não. O problema deles é que eles se perderam num discurso anti-Bolsonaro. Eles odeiam muito mais o Bolsonaro do que o Lula. Muito mais. Assim, é um ódio pessoal do Bolsonaro. Inveja, talvez, alguma coisa assim. Mas o que esses caras estão fazendo? Eles virão com um discurso outsider. Eu seria o próximo Pablo Marçal. Eles querem fazer isso. Então, esse cara atacou o querido estado do Tocantins, que são irmãos nossos, né, de Goiás. Então, atacou o estado do Tocantins, atacou o Piauí, Maranhão. Então, ele está usando aquele discurso do falem mal, mas falem de mim. Então, ele está gerando engajamento e repercussão. Teve até um cantor famoso do Tocantins que veio para rebater e deu muito engajamento nessa discussão, nesse bate-boca. Eles estão desesperados pela atenção. É o hate beat, né? Ou seja, é a discussão do hate, né? Então você cria um engajamento pela raiva, pelo hate, mas esses caras estão conseguindo fazer isso aí, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Ao Ministério Público Federal. O pedido foi apresentado pelo empresário Renan Santos, presidente do partido. A representação aponta possível violação à Constituição Federal, que prevê a proteção de crianças e adolescentes contra negligência e exploração. O vídeo também cita o Estatuto da Criança e do Adolescente e também tratados internacionais assinados pelo Brasil. O pedido solicita a responsabilização civil e criminal dos envolvidos na produção e também na divulgação do material. Marcília, Natal chegando e a gente tá como por aqui. Essa é a publicação oficial da página do gov.br, fora aí a imagem que eu acho que já está de bom tamanho, né? A gente pode até voltar aqui para a nossa bancada. Pronto. Diga, Marcelo. Não, eu fico pensando, quem teve essa ideia, né? Quem que foi a pessoa? Eu fico pensando um conjunto, deve ter, né? Não é possível, não? Alguém que decidiu sozinho. Deve ter lá 3, 4 que olharam para um vídeo desse com crianças, né? Crianças fazendo dança erótica. Falaram assim, olha, tá aqui uma boa ideia da gente lançar falando das realizações do governo. Não é possível, é de uma burrice e de uma falta de bom senso imensa. Mas isso demonstra, Thomas, que esse é um país devastado do ponto de vista cultural, né? Devastado do ponto de vista do bom senso também, devastado do ponto de vista tem problemas cognitivos graves e muita gente que trabalha no Palácio do Planalto. Aquele neurônio solitário da Dilma parece uma montanha de inteligência comparado ao nível intelectual que temos hoje dentro dos lugares, dos anfratos do Palácio do Planalto. Pois é. O nível intelectual, né? A montanha intelectual da Dilma, essa foi boa. Essa eu gostei, tá? Agora vamos lá, né? Já que nós falamos do Renan, justamente esse é o discurso aqui. Pré-candidato à presidência, e eles sempre batem em cima aqui, pré-candidato à presidência ataca o Tocantins. Pré-candidato à presidência xinga o negro da favela. Pré-candidato à presidência faz isso, isso e aquilo, né? Então estão sempre usando esse hate beat, né? Ou seja, bata no hater, né?
utilizando sempre esse discurso para impulsionar que ele é candidato à presidência. E olha só, o que ele falou aqui, e aí eu te pergunto, se fosse alguém da direita, como é que ficaria? Há imagens de políticos fazendo sexo no celular de Daniel Vorcaro. E não só políticos. Há imagens de figuras enormes do judiciário brasileiro fazendo sexo no celular dele. Isso é algo que a imprensa ainda não trouxe pra você, mas você saberá ao longo dos próximos meses. Veja só, eu fui o primeiro a alertar vocês sobre este fato, dá uma olhada. Envolve um cara, o Daniel Vorcaro, que ele vem sendo chamado de Jeffrey Epstein brasileiro, porque ele fazia grandes festas muito licenciosas do ponto de vista sexual. E dizem por aí que ele tem imagens, fotos, vídeos de grandes figurões da política brasileira participando dessas festas. O Epstein brasileiro é Daniel Vorcaro, simplesmente porque Daniel Vorcaro, tal qual Epstein, organizava festas um tanto quanto imorais e devassas que contavam com a presença de grandes figurões. Só não sabemos se havia gente menor de idade nas festas, mas que havia festa, que havia putaria, que havia figurão, isso é certeza. Eu já cheguei a comentar aqui que Daniel Vorcaro ficou dono, através do seu cunhado Fabiano Zettel, de uma academia na região dos Jardins, em São Paulo, em que ele colocava suas gostosas para ficar fazendo exercícios e levar elas sempre para essas mesmas festas. Festas que contavam com a presença de quase toda a elite econômica, política e jurídica brasileira. Esse lobby baseado na putaria não é novidade na política brasileira. A questão é que o Daniel Vorcaro levou isso para outro nível. Ele era conhecido nacional e internacionalmente por essa mesma razão. Ele era famoso no jet set do Mediterrâneo, em festas em Mônaco e em todos os locais em que gente multibilionária estavam presentes. Recentemente, inclusive, encontraram a sua namorada ou esposa ou qualquer outra coisa participando de festas com Ivanka Trump. Ivanka Trump já participou de outras festas com a turma dele. Comenta-se, e eu tenho que ser muito cuidadoso aqui, que Daniel Vorcaro tem imagens de um determinado agente do judiciário muito importante, que dá umas canetadas que ninguém entende aí nesse departamento, Banco Master, fazendo sexo com moças ou rapazes em uma dessas grandes putarias. E que isso já está nas mãos, inclusive, de gente do jornalismo. Até a Mônica Bergamo, que faz uma cobertura muito pro PT, teve que reconhecer que se pegarem o celular do Vorcaro, o mundo cai. Do Banco Master, o Gabriel Vorcaro não vai pra forca calado. E que se ele falar, muitos poucos sairão incólumes em Brasília. E isso ajuda a explicar o porquê está acontecendo uma operação abafa gigantesca. Dado que se o celular do Vorcaro vaza e que suas relações promíscuas literalmente vazarem também, muita gente graúda não vai ter como sair na rua. E detalhe, esse tipo de putaria nem sequer é a parte mais preocupante de todo caso. A promiscuidade do ponto de vista financeiro foi tão grande e tão bizarro que nós deveríamos estar mais indignados. Mas no fundo, nessa nossa cultura que gosta de fofoca, as pessoas vão procurar os detalhes enigmáticos e engraçados do sexo e esquecer a parte financeira, como sempre acontece nesse país. Então aguardem os próximos capítulos. Tem gente muito grande vivendo sob chantagem, morrendo de medo de ser pego e que vai fazer o diabo para salvar tanto o Vorcaro quanto até recuperar o Banco Master. Aguardem. Meu nome é Renan Santos, eu sou pré-candidato a presidente. Vamos lá, presta atenção nisso aqui. Pode ser que pulou o vídeo e você não conseguiu ver porque tinha uma música de fundo e o próprio YouTube exclui, tá? Então o próprio YouTube exclui. Mas a Julie, ela fez um vídeo falando sobre isso aqui também. Há imagens de políticos e judiciários no celular do Vorcaro, né? Será que é real mesmo? Dá uma olhada. Há imagens íntimas de políticos e membros do judiciário no telefone do Vorcaro. Pois é. Todo mundo em Brasília já sabe qual membro do judiciário está lá. O Vorcaro é o nosso Jeffrey Epstein. Não porque ele não gostava de criança, né? Aí ele tinha sugar babies. Talvez ele seria o nosso, eu não sei, o nosso mafioso atual. E ele tem toda essa turma on the palm of his hands. E tem um certo juiz que ele tem vídeos, eu ouvi dizer, a eles que estão dizendo, mas um passarinho me contou, fazendo borogodão com outro homem. É verdade isso? Eu não sei, mas aí esse site está dizendo que ele tem, e eu acho que o Vorcaro, ele tem Brasília by the palm of his hands. Pois é, esse caso do Vorcaro vai dar muita repercussão, porque eles vão ter que fazer de tudo para blindar o Vorcaro. Vamos lá, pessoal. Matéria do Metrópolis. Estatais federais registram déficit recorde de 6,3 bilhões de reais em 2025. Quem paga essa conta? É claro, é você que paga esta conta toda, né? Vamos lá. Vitória do Bolsonaro na Justiça. Desembargadora derruba liminar e mantém seguranças de Bolsonaro. Pois é, você lembra que teve uma decisão
impetrada pelo partido PSOL, dizendo que o Bolsonaro, agora que já está em prisão, não deveria ter direito a seguranças, assessores. É que os outros tiveram, por que ele não pode ter, né? Então a grande questão é essa. A desembargadora federal Mônica Cifuentes, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, derrubou em caráter de antecipação de tutela recursal, ou seja, a decisão ainda está em análise pela Corte, a liminar da 8ª Vara Federal de Minas Gerais, que determinava a suspensão de benefícios concedidos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. A decisão anterior estabelecia que Bolsonaro deveria deixar de ter direito a servidores, veículos oficiais, motoristas e assessores, enquanto estiver cumprindo pena de 27 anos e 3 meses de prisão, por tentativa de golpe de Estado, né? O ex-presidente recorreu da decisão e aí conseguiu agora em caráter liminar recursal essa decisão. A desembargadora, em decisão publicada em 19 de dezembro, entendeu que a supressão abrupta e integral de todo o aparato de apoio pessoal deixa Bolsonaro, pessoa idosa e com histórico de problema de saúde, em situação de acentuada vulnerabilidade. Bolsonaro tem 70 anos de idade. Foi condenado e preso por tentativa de golpe de Estado e na última semana foi internado em um hospital em Brasília e passou por cirurgia para bloquear o nervo frênico, né? Ademais, a desmobilização de uma equipe que o assessora há anos, com a consequente exoneração de servidores, gera uma descontinuidade que, mesmo que a decisão seja revertida, ao final, não se recompõe facilmente. A magistrada ainda acrescentou que a manutenção da estrutura de apoio pessoal e assessoramento não apresenta um ônus desproporcional ao erário, quando confrontado com o risco de dano irreparável à dignidade e ao bem-estar de um ex-designatário da República. Porém, a decisão manteve a suspensão dos motoristas de Bolsonaro, que é justo, né? Mas a segurança de Bolsonaro permanece. Segurança essa, que é uma segurança pessoal. A juíza entendeu que o Bolsonaro já tem o direito há anos desses assessores, assim como Dilma tem, assim como Lula tem, assim como Fernando Henrique tem, e tirar isso de forma abrupta, não tem como devolver para o Bolsonaro depois, né, essa manutenção. Tem muita gente que está falando que a juíza fez isso, a desembargadora fez isso, para garantir que ninguém vai no Bolsonaro na cadeia, entendeu? Ou seja, para garantir que essa segurança pessoal do Bolsonaro, que tem o direito de ficar lá na Polícia Federal, por regra, por lei, manteria ali uma proteção maior ao próprio Bolsonaro. E você, o que você acha sobre isso? Dá seu comentário, né? O que você pensa sobre esse comentário aí? Vamos lá. Isto aqui está dando uma repercussão, mas pensa numa repercussão pesada, tá? João Campos passou o filho de procuradora de 73º lugar para o primeiro lugar em concurso. Vamos lá, vamos entender o que está rolando nessa parada aqui, que está dando uma repercussão. Esse cara aqui é o prefeito de Recife, namorado da Tabata Amaral, o cara que há quem diga que poderia ser o próximo Lula, né, no Brasil. Tá, esse cara, ele teve um concurso, e aí teve um sujeito que fez o concurso. Neste concurso, ele passou para o 73º lugar, ou seja, passou lá no número 63, fez o concurso, ele não é PCD, não fez o concurso, né, para PCD, ou seja, pessoa com deficiência. Ok, algum tempo depois, esse cara, que passou em 73º lugar, lá no número 63, nunca seria chamado, fez um recurso, pedindo para agora se enquadrar com o PCD, que aí ele passaria para primeiro lugar. Esse recurso passou na mão dos procuradores do município. Todos falaram, esse cara é doido, é biruleibe, o cara não é PCD, o cara não prestou como PCD, agora quer pular o certame aqui, nem pensar. Então todos os procuradores deram um parecer negativo para que ele pulasse do 73º para o primeiro lugar no concurso. Acontece que de uma hora para outra, o procurador-geral do município atendeu um pedido desse rapaz aqui, do João Campos, segundo a Andresa Matais.
e passou ele para primeiro lugar. Foram investigar quem é o coitado do rapaz. Descobriu-se que existe uma ação criminal contra, né, a atuação da prefeitura. E tem um juiz que é casado com a procuradora do Tribunal de Contas do Estado. Ambos investigam uma malversação do dinheiro público. E esses dois, juiz e procuradora, tiveram um filho. Não é o cara? Olha que coincidência da vida. Como o Brasil tem coincidências, né? O cara que investiga, o João Campos, o juiz e a procuradora do Tribunal de Contas, que tem os processos na mão, por coincidência o filho deles caiu do 73º para o primeiro lugar, por um pedido direto do João Campos, segundo Andresa Matais. O prefeito do Recife, João Campos, nomeou como procurador do município um candidato para uma vaga reservada para PCD, que apresentou o laudo de deficiência 3 anos após o concurso, realizado em dezembro de 2022. Lucas Vieira é filho de Maria Nilda, procuradora do Ministério Público de Contas, órgão vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Ele disputou a vaga como candidato de ampla concorrência, mas solicitou 3 anos após o concurso a mudança de modalidade depois de ter ficado na 73ª posição. O pedido foi feito à Prefeitura em maio deste ano. Para isso, o filho da procuradora apresentou um laudo médico atestando o transtorno do espectro autista, TEA, que foi confirmado pelo Tribunal Regional do Trabalho. Pois é, fica fácil assim, né? Vamos lá. PGE recebe novo pedido para investigar a atuação de Alexandre de Moraes a favor do Banco Master. Vai receber 10 pedidos, pode receber 20. O próprio Walter Maiorovic, jurista, disse, em alto e bom tom, que o Gonê deveria ser impedido de julgar. Que o Gonê só é procurador hoje porque o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes colocaram ele lá. Então, os 50 pedidos que caem na mesa do Gonê serão 50 pedidos indefinidos. A Procuradoria-Geral da República foi acionada no último domingo pelo vereador Guilherme Kilter, de Curitiba, para apurar a atuação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, a favor dos interesses do Banco Master. Em outra frente de pressão, um grupo de parlamentares da oposição, capitaneados pelo deputado Marcel Van Hatten e Cabo Gilberto, protocolou nesta segunda-feira um novo pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Tanto o pedido de abertura de inquérito de Kilter como o de impeachment de Moraes vieram à tona após o blog revelar que Moraes procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pelo menos 4 vezes para tratar do Banco Master. É o mesmo caso, né, que gerou os ataques aí a Malu Gaspar, né? Matéria do Conexão Política aqui. Braço digital do Banco Master investe mais de 100 milhões em patrocínio na Globo, aponta matéria. Meu irmão, o Will Bank, eu não sabia, tá? Eu tenho uma conta nesse Will Bank aqui, só que eu não tenho dinheiro lá não, nem um centavo. Mas ainda bem que eu não pus e nem vou pôr mais, né? O Will Bank, plataforma digital pertencente ao Banco Master Múltiplo, não foi incluído na liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central. Algumas instituições do grupo, apesar do momento de instabilidade, o banco mantém uma estratégia de marketing mais custosa da televisão brasileira, com presença de peso nos programas do Domingão, exibido pela TV Globo. Segundo informações publicadas pelo jornal GGN, o contrato comercial inclui inserções de marca na cenografia, menções do apresentador e quadros próprios, somados entre 8 e 12 minutos de exposição por edição. A ação, veiculada ao longo de 6 a 8 domingos, tem valor estimado de 120 milhões a 160 milhões, de acordo com dados do mercado publicitário consultado pelo veículo. Como resultado direto, o banco digital controlado pelo empresário Daniel Vorcaro teria registrado cerca de 500 mil novos usuários, com cadastro ativo no aplicativo. A operação publicitária é parte de uma estratégia contínua de branded content, com exposição prolongada de marca em ambiente de grande audiência, em contraste com as ações pontuais mais comuns do setor bancário. Meu irmão, não é brincadeira não, né? Não é brincadeira não. Eu tô querendo colocar esse vídeo aqui para vocês, mas vai ficar para uma próxima vez, né? Porque a gente... só falta isso, vamos embora, vai. Dá uma olhada aqui.
Dia 1º de janeiro vai começar o cruzamento de informações eletrônicas do cidadão para saber se você gastou mais de 5 mil por mês. Pix, cartão de crédito, débito, transação, qualquer transação você será taxado. Será rastreado mais de 5 mil, Lula. Dá o meu aqui 27,5%, beleza? Beleza, vamos lá. Vamos explicar uma coisa. A Receita Federal está fazendo uma campanha pesada para informar que isto aqui é fake news, que há uma campanha gigantesca de fake news sobre isso aqui. Todo mundo pensou a mesma coisa, vamos usar dinheiro físico. Como é que o Lula vai controlar dinheiro físico? Aham! A maldade do Lula e a criatividade deles para ferrar o pobre não tem limite. Eles pegaram o projeto de lei de 2019 contra a lavagem de dinheiro, 3.591, para quem gosta da fonte, pega e enfia no rabo. Projeto 3.591/2019, que é restrição ao uso de grandes quantias, nome bonito sempre, né? Mas que é para ferrar o pobre. Resumindo, isso foi aprovado no Senado, agora em novembro, na CCJ do Senado. Então falta só ir para votação. A única deputada que está falando sobre isso é a Júlia Zanata, fiquei sabendo através dela. Beleza, vamos lá. Não pode mais pagar boleto acima de 5 mil reais em dinheiro. Nenhum boleto acima de 5 mil. Ninguém mais pode fazer nenhuma transação em espécie acima de 10 mil reais. Nem de pessoa para pessoa para loja, pessoa para... Não interessa. Não pode mais. Acima de 10 mil reais está taxado. Beleza? Se você tiver por algum acaso tido juntado 100 mil reais do seu rico dinheirinho ao longo de muito tempo aí, e você estiver transportando de um lugar para o outro e for pego, é 20% de multa em cima. 20% de multa, talvez com fisco, se você não puder provar a fonte do dinheiro. Se você juntou as economias de uma vida em casa, tá lá 300 mil reais, igual os velhos que gostam de juntar dinheiro no colchão, digamos que você tenha por algum motivo do destino 300 mil em casa, você tá ferrado, é a mesma coisa. Multa de 20%, talvez com fisco. Só alguém te cagueta, aquele cara lá tem dinheiro em casa. Imagina a galera que é bicheiro agora, que a Jota, tá fudido. E muita gente guarda dinheiro em casa e lida em espécie ainda. Imóvel, não pode mais nenhuma transação de imóvel em dinheiro em espécie. Nenhuma, não importa o valor do imóvel. Todas agora têm que ser no cartório, bonitinho, registrada, e tem que ser com transação bancária, não pode mais pagar em espécie. Se você for pego em qualquer uma das situações, é o de sempre. 20% de multa, talvez com o fisco do seu dinheiro. O governo não produz dinheiro. O governo produz dinheiro da mesma maneira, produz riqueza da mesma maneira que o carrapato produz sangue. Eles têm que tirar de algum lugar, então eles vão tirar da gente. O governo quer torrar até o talo, ainda mais agora em ano de eleição, é a Janja viajando. Lula gastou 1,2 bilhão de reais em viagem esse ano. Adivinha quem está pagando? Nós, otários, aqui que estamos pagando. O governo é absolutamente incapaz de conter os próprios gastos, de economizar e de fazer com que o cidadão vá para frente. Então eles vão tirar do povo, de mim, de você, de todo mundo. Você está feliz, cidadão? Você que é petista arrombado, você gosta de ferrar a própria vida, arrume outra maneira de ferrar a própria vida. Porque votando no Lula, você pode a minha e a de todo mundo também que não tem nada a ver com a história, tá bom? Pobre Brasil, reze para que isso não passe, pressione seus senadores, seus deputados, tá bom? Curte aí, comenta, republica. Se for no TikTok, vê se você tá inscrito. Aqui é conta nova, tá bom? Obrigado e até. Show de bola, show de bola. Vamos lá, né, pessoal? Só um recado rápido para vocês. Não vou falar da Imigra Mais, não. Mas se você quiser sair fora do Brasil ou ter um plano B, entre em contato com a Imigra Mais e tá na descrição aqui também. Beleza? Mas o que eu quero deixar claro para vocês aqui é o seguinte. Acho que... Aí, agora sim. Presta atenção, final de ano está chegando, torço muito para que 2026 seja um ano muito melhor, tá? Muito melhor para você, para toda a sua família. Vamos deixar de lado, né, todas as brigas políticas agora, final de ano, é hora de se unir todo mundo, né, para o Réveillon, conversar todo mundo, aí os familiares. Então está na hora de ter... Uma unidade maior. Então não importa, né, o espectro político que você tem do seu parente, né, se vai se unir todo mundo, geralmente isso é para o Natal. Então se você, sei lá, é bolsonarista, vai para um churrascão de fim de ano, leva a carne. Se você é Ciro Gomes, vai num churrascão de final de ano, leva a cerveja. Se você é petista, não leva nada de ninguém, já é o suficiente, tá? Então está na hora de simplesmente colocar aí, né, momento de começar um ano novo com renovação. Mentira, né? Dá para papear com esquerdista não. Essa aqui é a verdade, tá? Brincadeira à parte, pessoal. Fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo editorial às 4 horas da tarde. Vou trazer mais um conteúdo para vocês, tá bom? Abraço e fica com Deus.